Olá, muito bom dia a todos vocês que estão mais uma vez acompanhando este Café Teológico por esta transmissão ao vivo, diretamente aqui de Canguçu, no Rio Grande do Sul, para todo o Brasil e mundo, e aqueles que estão acompanhando, mais uma vez, graça e paz, muito bem-vindo a esta transmissão. Muito bem-vindo também vocês que estão ouvindo pela rádio, pela web rádio Pense Nisso. Que bom que você também está na escuta, que bom que você está nos assistindo. Vem comigo neste momento abrir a palavra de Deus, que mais uma vez é um grande privilégio poder falar ao nosso Senhor Jesus. Como vocês estão me assistindo, podem já ver que estou bem agasalhada, aqui está fazendo bastante frio. Nesta manhã de sábado, hoje dia 6 de junho de 2020, nós vamos seguindo hoje, iniciando os estudos em Gálatas. Então você pegue a sua Bíblia, também pegue o seu café, o meu já está bem próximo aqui de mim e você pode também já tomando o seu café, tomando também o seu chimarrão, aquilo que você preferir. Mas como sempre digo, de uma mão você pega o café, de outra mão você pega também a sua Bíblia para estudar comigo nesta manhã fria, se aquecendo o corpo com um bom café e o espírito na palavra de Deus, e assim a gente fortalece a nossa fé também. Que bom que vocês já estão chegando, muito bem-vindo a todos vocês. Não esqueça de pegar sua Bíblia, como já afirmei. E quero também dizer que você pode compartilhar esta live e fazer com que também a palavra de Deus alcance outras pessoas. Então, vai lá, enquanto que eu tomo um café, você pode compartilhar esta live e assim também que mais pessoas venham estudar a palavra de Deus conosco. É um clique apenas ali embaixo que você também compartilha e ainda alcança tantas pessoas. E não deixe de ser um meio de fazer missão. Hoje está muito fácil fazer, você compartilha, outros conhecem, também venham a crer. A palavra de Deus já nos garante que uma vez que ela é semeada, ela não volta vazia. E a nossa missão que Deus deu aos homens, não deu aos anjos, não deu a outra criatura, deu aos seres humanos de compartilhar a palavra de Deus. E a gente faz isso nesse mundo pós-moderno apenas dando um clique. Você é convidado a fazer logo no início, antes de partirmos para o estudo, como eu disse, iniciando Gálatas hoje. Você pega a sua Bíblia em qualquer tradução para também estudar comigo. Vamos lá? Eu quero ainda lembrar a vocês, antes que mais pessoas não cheguem, você pode se achegando também, e você ainda que não conhece a Pense Nisso, você é convidado a fazê-la através do site pensenissoteologica.com/loja. Você adquire a revista impressa ou a versão digital, você pode assinar também a versão digital apenas ou somente a impressa. Se quiser os dois, também entre em contato conosco. Você assim fazendo, você colabora com a missão de Deus em Encruzilhadas do Sul, pois parte da renda é destinada a esta missão. Então convidamos você também a fazer, abraçando este projeto de fé e vida, e assim também você vai ter conteúdo exclusivo e muito bom, produzido por inúmeros pastores que escrevem para a nossa revista. São estudos, artigos e vale muito a pena. Então você é o nosso convidado a fazer também e conhecer. E você já conhece a nossa web rádio? Hoje estamos transmitindo através da web rádio também este Café Teológico. Então muito bem-vindo a vocês que estão também na escuta desta emissora. E é muito bom saber que a gente está cada vez mais atingindo mais pessoas para a honra e glória do Senhor. E aí, já pegou o seu café? Eu quero, nesse instante, tomar em mãos a palavra de Deus, e você também pode pegar a sua, como disse antes, para iniciarmos o estudo em Gálatas, no capítulo 1. O livro, ou a carta de Paulo aos Gálatas, é uma carta excepcional, eu posso dizer, porque vai tratar de um assunto até mesmo delicado. No entanto, é de grande aprendizado para todos nós em todos os momentos da vida. Gálatas, no capítulo 1. Apenas a título de introdução, vale lembrar que a carta de Paulo aos Gálatas, ela foi escrita em torno, não se sabe ao certo, do ano 56
depois de Cristo, foi uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, e ele escreve esta carta com o intuito de resolver um problemão, eu posso assim dizer. E até mesmo ele vem para resolver este problema, porque é um negócio muito sério que hoje em dia ainda acontece na igreja também. Heresias entrando na igreja. E Paulo escreve então, até logo no início, a gente vai ver isso hoje, que ele usa um tom um pouco severo para disciplinar esta igreja contra o falso evangelho que estava entrando na igreja aos Gálatas. E por isso que ele vai direto ao ponto quando inicia a carta. Então, você já pegou sua Bíblia, como de costume, hoje nós vamos passar o capítulo 1. Ele tem um enfoque apenas que vai falar sobre o falso evangelho, no entanto, também o apóstolo Paulo, mais para o final, ele vai defender o seu ministério. Ele vai falar com respeito também àquilo que, ou quem o chamou e por que ele está fazendo e falando isso e com que autoridade ele assim o faz. Capítulo 1 de Paulo aos Gálatas, pegue a sua Bíblia, como de costume irei usar a NTLH para conversarmos sobre o texto. Logo no versículo 1, você, querido ouvinte, querido telespectador que está também me assistindo, nós iniciamos a leitura que assim está escrito. Eu, Paulo, escrevo esta carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Querido internauta, querido ouvinte que também está na escuta, logo no início é bem costumeiro do apóstolo Paulo, ele se identifica como é uma carta, ele escreve ao seu destinatário e ele diz quem está escrevendo. O apóstolo Paulo havia fundado a igreja aos Gálatas também. Como assim fez? Ele fundou provavelmente uma das primeiras viagens missionárias. Está registrado lá em Atos 17:3 e também Atos 14:23. Ele funda essa igreja e quando ele se ausentou de lá, chegou e, como de costume, muitas vezes outros pastores assumem, outros líderes também. E acontece então que estava adentrando nesta congregação lá da Galácia um falso evangelho. E logo o apóstolo Paulo, ao saber, ele escreve então, aqui ele se identifica e ele logo diz o que a gente vai falar muito hoje, que ele foi chamado para ser apóstolo. Então, hoje em dia, muitas vezes a gente vê as pessoas querendo esse título para si, se autoimpondo um título de apóstolo. Mas é um negócio muito complicado, porque o apóstolo Paulo ele fala com alto e bom som que não foi ele que quis ser por vontade própria, mas sim ele foi chamado para ser apóstolo. Então ele tem um chamado. E olha de quem? Não é por meio de uma pessoa, um ser humano que assim o chamou. Ele diz: por meio de Jesus Cristo. Deus que ressuscitou Jesus, foi este que o chamou. Então até mesmo não é um tom de orgulho que ele aqui faz, mas ele fala assim com um tom de autoridade logo depois para aquilo que ele vai falar. Então ele tem autoridade para falar o que irá falar. E ele faz uma saudação logo depois, versículo 2, todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ele vai aqui então saudar as pessoas, mas logo em seguida, o apóstolo Paulo tinha costume, você pode observar em outras cartas que ele faz também na última que a gente estudou na semana passada. Se você quer estudar também a carta de Paulo aos Filipenses, que a gente encerrou no último sábado, eu quero lembrar a você também o seguinte: esta carta, ela
você pode estudar ou retomar os estudos, está lá no YouTube. Procure lá pensenicsteologica.com e, na verdade, Pense Nisso Teológica, né? Você só procure lá com o nome, já vai direcionar direto e você pode estudar. Na carta, tanto de Paulo aos Filipenses, como em umas outras, nós temos o quê? O apóstolo Paulo, logo depois da saudação, ele faz uma ação de graças, uma oração de gratidão pela igreja. E acontece então que aqui ele não faz. Eu até imagino que o apóstolo Paulo está um pouco revoltado aqui, porque ele vai tratar um assunto a partir do versículo 6, que ele vai falar deste outro evangelho, que então ele não tem nada a agradecer, ele vai direto ao ponto, e ele vai ser até mesmo bastante autoritário, e eu digo que deva ser, como pastor dessa igreja, às vezes tem que bater o martelo mesmo. Ele diz então, versículo 4, em obediência à vontade de nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar o nosso pecado e assim nos livrar desse mundo mau. E aqui ele já começa a dar uma introduzida, ele está lembrando o que? O Evangelho. O que Deus fez para nos salvar, nos tirar do pecado, nos livrar da escravidão do pecado. E ele diz, entregou o seu Filho, entregou a Cristo para ser morto e nos tirar, nos livrar dos pecados e desse mundo mau. O Deus seja a glória para todos sempre. Amém. E aí ele vai começar. Esse é o discurso introdutório do apóstolo Paulo, que logo em seguida você pode conferir em sua Bíblia também. Nós vamos para o versículo 6, que ele vai falar do outro evangelho. E você já vai saber o que é isso também. Vocês que estão chegando, muito bem-vindos também. Já pegaram o seu café? É momento também de degustar aquele bom café. Também, como vocês estão vendo, aqui no sul está bem frio, eu estou com um casaco bem grosso aqui para nos aquecer também o corpo. Um café nesse instante também ajuda muito, e a palavra para sempre aquecer a nossa alma, fortalecer nossa fé, é muito importante. Você que chegou agora, estamos em Gálatas, no capítulo 1, versículo 6. E assim o apóstolo Paulo escreve, estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Então veja a forma que o apóstolo Paulo inicia. Estou muito admirado. Uma forma um pouco sarcástica que o apóstolo Paulo escreve, porque a igreja estava deixando o puro evangelho de Jesus que o apóstolo Paulo tinha levado até eles, e eles estavam dando atenção a outro evangelho. E o que seria esse outro evangelho? É que nesta igreja haviam judeus que se tinham tornado cristãos e haviam também os gentios, ou seja, aqueles não judeus que também estavam entrando para a religião cristã. E acontece então que aqueles judeus cristãos, eles estavam impondo sobre aqueles que não eram judeus, que precisava cumprir as leis de Moisés, especialmente a circuncisão. Ou seja, para ser cristão precisava também se circuncidar, senão não podia ser. E com isso, no fundo está o quê? Está uma grande heresia, porque se coloca a lei para ser salvo, ou para ser aceito diante de Deus. E isso eu disse antes, acontece muito dentro da igreja nos dias atuais, porque muitas vezes também se tem aquela intenção de cumprir a lei, você é aceito por Deus. Se você fizer isso ou aquilo, você é mais aceito por Deus, ou você até mesmo tem um lugarzinho no céu. Infelizmente, nós temos aí a grande heresia que ela sempre está batendo. E acontece o seguinte, o diabo ele sempre vem para nos tentar, especialmente nesse aspecto, que a gente abandone o puro evangelho de Jesus, que somos salvos por graça, não há nada a fazer, nem para merecer a graça de Deus, você aceita por fé. E acontece que muitas vezes a voz lá no fundo e o diabo vai dizer assim, não, mas espera aí, você tem que fazer alguma coisa ainda.
Você tem que cumprir tais obras, você tem que fazer, como muitos até pensam, você tem que ter tal vida santificada para merecer. E a gente sabe que é o contrário, quando nós cremos no Senhor Jesus, é Cristo que vem por meio do seu Santo Espírito para nos santificar. Né? Então não é que a gente se santifica sozinho e depois vai para Cristo. O apóstolo Paulo vai tratar isso muito sério aqui, que se assim for feito, colocar obras, a lei, como cumprimento para a salvação, a obra de Cristo, a morte de Cristo foi em vão. É a mesma coisa que dizer assim, não, Jesus, o que você fez foi muito pouco, deixo que eu vou me salvar sozinho. Isso é muito sério. Então, vejamos e sigamos o texto que ele diz. Por isso que ele fala, chamar de outro evangelho. Na verdade, ele diz aqui no versículo 7, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês com ensinamentos falsos, querendo mudar o evangelho de Cristo. Aqui ele nem cita diretamente as pessoas, mas quando ele fala assim, as pessoas já estavam percebendo que tinham pessoas ensinando coisas contrárias à vontade de Deus. Versículo 8, mas se alguém, olha como que ele é enfático aqui, se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Olha que coisa profunda quando a gente vê, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, aquele que está anunciando outro evangelho que seja amaldiçoado. Ele traz a maldição de Deus sobre essa pessoa porque não se pode e nem deve colocar empecilhos, uma vez que Jesus já pagou tudo por nós. E há muitos líderes pregadores que pensam e até mesmo dizem assim, não, para ser salvo, para ir ao céu, tu tem que fazer isso, aquilo assado. O apóstolo Paulo traz uma maldição de Deus sobre essas pessoas, porque mesmo que viesse até um ser humano, qualquer ser humano, mas mesmo que viesse um anjo do céu e todo mundo ia ficar maravilhado, um anjo chegou aqui, um anjo trouxe algo novo e vamos seguir, como o ser humano gosta, ele sempre muitas vezes, ele gosta de coisas sobrenaturais e segue até mesmo. Se vier um anjo do céu com figura celestial, ele está dizendo assim, não dê ouvidos, é maldição sobre essa pessoa, pois está fazendo blasfêmia, está fazendo algo contrário à missão de Deus, contrário à graça de Deus. E aquilo que eu falei antes, né? Está dizendo que a obra de Cristo, que a morte de Cristo não foi tão suficiente para a salvação. Precisamos fazer mais alguma coisa. Vamos seguindo. Versículo 9, eu sempre quero lembrar, antes da gente seguir, se você ficou com alguma dúvida, também deixe nos comentários. Se eu não comentar, falar ou responder nesta live, sabe que estamos de volta e você é nosso convidado também a estar conosco para ouvir a resposta de sua pergunta. Vocês que estão chegando, muito bom dia, bem-vindos também. Café Teológico, café em uma mão e a palavra de Deus em outra, e você é o nosso convidado a também fazer. Estamos estudando Gálatas, capítulos 1, versículo... agora nós vamos ao 9. Vocês que estão também nos ouvindo através do Web Rádio Pense Nisso, muito bem-vindos, que bom que vocês estão aqui também. É importante saber que nós estamos transmitindo nesta live também através de nossa rádio. Vamos seguindo então, Gálatas, no capítulo 1, versículos 9, diz assim, pois já dissemos antes e repetimos, ou seja, o apóstolo Paulo ele está fazendo o quê? Ele está repetindo algo que já tinha dito lá antes. Se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram,
que essa pessoa seja amaldiçoada. Aquilo que eu já comentei. Versículo 10. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. A gente percebe aqui que o apóstolo Paulo ele não tinha muito medo de falar certas coisas, especialmente se é algo relacionado à graça de Deus. Porque, como diz lá já em Atos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Hoje em dia, nós e até mesmo muitos pregadores, acontece que às vezes a gente tem um pouco de medo de falar as coisas quando a gente vê heresias entrando, coisas erradas com respeito à graça de Deus. E aí a gente tem que olhar que para o apóstolo Paulo diz assim, não estou procurando a aprovação de pessoas, não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar pessoas? Não, se estivesse, não seria servo de Cristo. Isso é muito sério, porque quando as pessoas elas acham que a autoridade humana ela é mais importante do que o próprio Deus, nós cometemos um grande erro. O que Deus falou, disse, precisa prevalecer. E relacionado à graça de Deus, nada e ninguém pode colocar empecilhos ou até mesmo criar mais leis para fazer com que as pessoas sejam salvas. Nem um pregador, nem pastor, nem uma autoridade civil, enfim, ninguém. O que está em jogo é a salvação e esta já foi paga e muito caro por sinal. Jesus precisou morrer por nós. E por isso que, por mais que essa palavra forte que o apóstolo Paulo aqui fala à igreja da Galácia, assim não soou muito bem. Com certeza, para nenhuma congregação isso ia ser agradável. Eles iam falar de tudo quanto é jeito deste pastor, que é um pastor arrogante, que não tem cuidado, que está falando isso, que nem é tudo assim. Enfim, iam falar isso, mas ele está bem ciente aqui que dizendo assim, não estou buscando a aprovação de homens, e sim de Deus. Então, como se dissesse assim, estou nem aí para o que vocês estão pensando com respeito à minha forma de falar. O que ele está falando é a graça de Deus está correndo perigo dentro dessa igreja quando se coloca empecilhos para a salvação. Vamos seguindo, aqui muda um pouco o cenário, vamos dizer assim, a partir do versículo 11 até o 24, é a parte onde o apóstolo Paulo vai falar um pouco e defender o seu ministério. Isso tudo está relacionado com este falso evangelho que ele antes fala, porque havia pessoas que não queriam acreditar e nem mesmo aceitar os ensinamentos do apóstolo Paulo, como ele também foi chamado em outras oportunidades como apóstolo chamado fora do tempo. Ou seja, ele não foi chamado junto com os 12. Um traiu, que foi Judas, mas então ele não tem tanta autoridade, ele foi até mesmo criticado quanto a isso. E aqui ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que ele foi chamado diretamente por Jesus, assim como os outros também foram. E isso dá o grande respaldo a ele de ser um apóstolo. E vale lembrar, apóstolo só pode ter esse título aquele que foi chamado diretamente por Jesus. Assim como os outros 12 foram, apóstolo Paulo, o 13º também foi. Então, por isso que ele pode ser chamado de apóstolo. Vale lembrar, hoje em dia, muitas pessoas que se denominam apóstolo não são. Biblicamente está errado, porque apóstolo só é aquele que é chamado diretamente pelo Senhor Jesus, que tem esta autoridade. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar, dizendo assim, versículo 11, meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana, não foi inventado por homens, nem por ele, nem os outros apóstolos. Eu não recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que revelou para mim. E a gente sabe da história de Paulo, que antes era Saulo, ele era um perseguidor da igreja, e Jesus foi diretamente a ele, chamando ele para ser apóstolo. Então, de um perseguidor para um missionário. Foi o próprio Jesus que revelou isso a ele. Revelou o quê? A graça que ele conquistou. Com sua morte e ressurreição,
a todos nós. Seguindo, nós vamos no versículo 13. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Lembrando que o apóstolo Paulo era um fariseu muito zeloso. E ele continua dizendo: sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus. E fazia tudo para destruí-la, porque para o Saulo, que antes da conversão, ele via a igreja cristã como uma grande heresia. Ele via a igreja cristã como alguma coisa que estava pervertendo os ensinamentos judaicos e não queria acreditar. E o próprio Jesus precisou ir até ele dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esta é uma das passagens que está lá em Atos. E quem o apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja. E aí sempre precisamos lembrar, quando se persegue a igreja de Deus, se persegue o próprio Senhor Jesus. Quando ele diz igreja de Deus, a gente sabe que a igreja é de Deus, não é de pastor, não é de ninguém. A igreja é de Deus porque foi comprada com o sangue de Cristo, que Deus pagou esse alto preço. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Ele está dizendo assim: eu era aquele que mais fervor, perseverança e fazia isso com mais serenidade do que os próprios da idade dele. O que ele fazia? O cumprimento das leis judaicas. Por isso, e lá em Filipenses, a gente viu isso também ao final da carta aos Filipenses, capítulo 13, 4, ele vai dizer isso também, que ele era um fariseu extremamente zeloso, ele cumpria com as leis à risca. E lá em Filipenses ele diz: joguei tudo fora, não valeu nada quando ele conheceu a graça de Cristo, o próprio Senhor Jesus o revelou. Versículo 15: porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo e quando ele resolveu. Este é uma das lembranças que o apóstolo Paulo faz, que Deus chama os seus lá no ventre materno. Já isso acontecia também no Antigo Testamento, quando haviam aquelas pessoas que eram escolhidas já no ventre materno para ser um seguidor de Cristo e muito mais, um pregador do Evangelho. Ele está remetendo para os ensinos lá do Antigo Testamento e a forma que Deus assim sempre fazia. Resolveu revelar por meio para mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele. Eu não fui pedir conselhos a ninguém. Quando ele fala da boa notícia, eu preciso lembrar a vocês que a palavra evangelho, traduzindo ela mesmo para o nosso português, seria boa notícia. Evangelho vem lá do grego evangelho, e a boa notícia é o quê? Que Deus pisou na terra, que se fez um de nós para nos salvar. Aí está o grande ensinamento. Esse ensinamento mostra-nos o quê? Mostra que não tem melhor notícia do que essa ao saber que nós estamos reconciliados com Deus. Não há nada a fazer mais para obter a salvação. Deus fez por nós. Se Ele fez, nós precisamos sim nos alegrar muito, porque este Evangelho chega até nós e nós aceitamos a graça de Deus pela fé. Esta é a melhor notícia, este é o Evangelho. Temos que cuidar muito quando as pessoas acham que o Evangelho é a palavra de Deus. E eu preciso lembrar de novo a vocês que a palavra de Deus que aqui está em minhas mãos, ela é lei e Evangelho. Então, quando eu falo Evangelho, é uma forma mais específica aquilo que Deus fez por nós. Por isso que é boa notícia. Se a gente precisa fazer alguma coisa, isso é lei. Quando a gente sabe que não precisamos fazer mais nada e que Deus já fez por nós, especialmente morreu por nós, isso é a graça de Deus, este é o Evangelho. Então, nem tudo aqui dentro da Bíblia
é evangelho, tem lei também. Então, para você que está me assistindo e também ouvindo através da rádio, vale lembrar a você o seguinte: isto, o que o apóstolo Paulo aqui fala, é da boa notícia, o evangelho que Deus fez por nós. Versículo 17. Antes, vocês chegaram agora também muito bem-vindos. Vocês que estão nos ouvindo também na rádio, talvez esteja dando um pouco de eco, mas a gente sabe que até no primeiro momento é normal, a gente está ainda organizando os nossos estúdios aqui. Um café numa mão, a Bíblia em outra, vamos seguindo. Versículo 17, ele diz assim: e também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Ou seja, o apóstolo Paulo, ao ser convertido, ele não foi direto para Jerusalém, onde estavam os demais apóstolos, que eles nem se conheciam ainda. Passou muito tempo, ele diz, pelo contrário, fui para a região da Arábia, depois voltei para Damasco. Foi para onde? Arábia, depois voltou para Damasco. Depois ele diz, de 3 anos, versículo 18, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com eles. Então, depois de 3 anos da conversão que Jesus fez na vida dele, ele vai para Jerusalém para se juntar ao grupo dos demais apóstolos. Então, se passou bastante tempo e é aí que eles conheceram, E ele diz ainda, e não falei com nenhum outro apóstolo a não ser com Tiago, irmão do Senhor. Então, ele nem encontrou ali com Pedro e os demais, mas sim com Tiago. Lembrando, Tiago é irmão do Senhor, porque também é filho de Maria e José. Também escreveu a carta lá depois. A gente lembra que Tiago ele só veio mesmo a crer em Jesus, o seu próprio irmão, como Salvador, com o passar do tempo. E isso faz nos lembrar que no primeiro momento Tiago não acreditou também, mas depois Jesus revelou o seu poder com a sua morte e ressurreição. Ele creu que de fato Jesus era o Messias. E assim também ele escreve a carta de Tiago. Seguindo então, versículo 20, o que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Dizendo de novo, ouçam a mim. Não estou mentindo, estou falando em nome do Senhor Jesus. Depois fui para a região da Síria e da Sicília, as viagens que ele fez. Versículo 22, durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Então muitos se admiraram quando viram o apóstolo Paulo, que antes era um perseguidor, agora é um missionário, um pregador do evangelho. Até mesmo isso assusta, Porque como? Para a mente humana às vezes é quase impossível isso, mas acontece. Acontece porque o Senhor Jesus, ele faz a sua obra, ele faz milagres ainda hoje, e a conversão é algo assim. Às vezes você tem de um perseguidor, de um assassino, para um missionário, um fiel. E esta graça de Deus, ela atinge pessoas sem perguntar, sem ao mesmo seguir alguns protocolos humanos, que muitas vezes até a gente pensa, não, esse aí não vai ser salvo, esse aí não merece a graça de Deus. Mas como diz também uma passagem, que aqui não estou lembrado onde está escrito, mas é da Bíblia, o vento sopra onde quer. Isso Jesus diz lá nos evangelhos. Então, esse Espírito de Deus, ele trabalha por meio da palavra anunciada, e essa palavra vai aos corações, converte, assim como fez também com o apóstolo Paulo. Este é o capítulo 1 de Paulo aos Gálatas. E você que acompanhou, a gente agradece. Digo de novo, se você ficou com alguma dúvida, você pode também até botar nos comentários
E eu também quero disponibilizar aqui o WhatsApp da Pense Nisso, é o 53999-014822, eu repito, 53999-014822. Até mesmo se você não sentir a vontade de colocar aqui nos comentários sua pergunta, mande lá no WhatsApp. Com o tempo, vai ser rápido ali a resposta, talvez seria mais rápido aqui na live, os comentários da live, mas a gente vai responder com todo carinho, tá? Então, eu quero ainda, antes da gente caminhar para o final, fazer um apanhado geral daquilo que ele fala no capítulo 1. A carta de Paulo aos Gálatas, então, ela tem a sua saudação. O apóstolo Paulo se identifica, logo em seguida ele vai dizer o que é a graça de Deus, o que Deus fez para nos salvar. Em seguida, ele vai logo entrar no assunto diretamente, sem meio termo. Até mesmo essa carta não tem a oração de ações de graças pela igreja. Ele não tinha muita coisa a agradecer, mas ele vai logo bater o martelo, dizendo o quê? Dizendo que eles estão dando ouvido ao falso evangelho. Que falso evangelho é esse? É quando as pessoas estavam ouvindo a pregação de que para ser cristão precisava ainda obedecer às leis, especialmente a lei da circuncisão. E aí ele já bate o martelo dizendo assim: mesmo que um anjo vindo do céu pregue a vocês outro evangelho, não deem ouvido. Ele diz: seja amaldiçoado, sai fora disso aí. Isso é para a igreja também do século XXI, nessa pós-modernidade. Se houver alguma outra coisa, põe o pé para trás, vai examinar as escrituras, desconfie. Graça de Deus é graça sobre graça, não pode se colocar mais nenhum empecilho para a salvação. Nem oferta, nem obras, nem santidade. Hoje muito se ouve ver: se eu der tanto, vou ter um lugarzinho no céu. Se eu pagar tanto à igreja, vou receber. Cuidado, isso aí é heresia, isso é contra o evangelho. Aqui é chamado falso evangelho. Não se paga. A oferta, ela precisa sair e ser de gratidão por tudo aquilo que Deus já fez e faz por nós. Isso é vida cristã. Então o apóstolo Paulo aqui, ele precisou usar da sua autoridade como ministro de Cristo para fazer o seguinte, para falar daquilo que estava perturbando e atrapalhando até mesmo a obra do Evangelho. E eu preciso lembrar também que muitas pessoas com certeza não gostaram de sua forma de falar. E sempre as pessoas logo começam a crítica. Mas ele fala assim: não estou procurando a aprovação de homens, mas sim de Deus. Então, não importa o que vocês falam, o que importa é que eu preciso dizer que o Evangelho está correndo perigo. E aí adiante ele continua dizendo que ele foi chamado pelo próprio Cristo, não foram homens que o chamou, mas sim o próprio Cristo disse da autoridade para ele falar e pregar a boa notícia, que é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. Toda a palavra de Deus, já disse, não é evangelho. A palavra de Deus tem lei e tem evangelho. Então, lembre-se, evangelho é aquilo que Deus fez por nós e continua a fazer, especialmente a obra dele por nós na cruz. E então, ele encerra dizendo que deste grande perseguidor se tornou o apóstolo, que muitos se admiraram quando viram que aquele que perseguia agora fala em favor da fé cristã. Que você possa também tirar proveito desta passagem, deste capítulo. Passamos até talvez uma forma um pouco corrida, né? Mas o grande proveito com certeza a gente tirou. Cuidado com o falso evangelho, se agarre à graça de Deus, louve a Deus pela graça que chegou até você, que você, se foi batizado, já recebeu no batismo, se crê, já recebeu também por meio da palavra. Então isso é motivo da gente ficar feliz, agradecer muito e não perder essa
pérola preciosa por nada. E não deixar que ninguém tire isso também de nós por ensinamentos errôneos. Leve essa mensagem no seu coração hoje e sempre. Amém. E você ainda que está na escuta, nós queremos, para encerrar, ter esse momento também de propaganda. Eu quero dizer a você que este café teológico hoje, a gente está vendo aqui, está sendo transmitido na nossa web rádio Pense Nisso, e que bom que estamos atingindo mais pessoas também através deste meio de comunicação. Se você ainda não conhece a web rádio, pode baixar o aplicativo em sua loja de aplicativos, é gratuito. Através do aplicativo você ouve a rádio, você acessa o site da rádio, que sempre tem notícias lá também, e tudo aquilo que está acontecendo. Você acessa o site da revista impressa, revista Pense Nisso, com artigos e estudos inéditos, trimestralmente ali publicados. Não é publicado em nenhum outro lugar, então acompanhe, acesse e até mesmo adquira a revista. É uma forma de você colaborar com esse projeto de fé e vida. Vamos juntos fazendo missão, porque também a palavra de Deus alcança outras pessoas quando assim fazemos também. Quero lembrar a você, se você ainda não compartilhou também esta live, você pode fazer nesse instante. E se você chegou também para o final, você pode voltar, é possível voltar e assistir do começo também, sempre com a Bíblia em uma mão, consulte lá, e também o café em outra mão. Saúdo também a todos aqueles que estão em um outro momento assistindo. A gente sabe que é possível você assistir também esta live, seja tarde, seja noite, e esta é a grande vantagem da internet, que fica salvo. Se você tem curiosidade também de conhecer os outros estudos que foram feitos do livro de Filipenses, você pode ir lá no YouTube, procure lá Pense Nisso Teológica, até mesmo se aproveite para inscrever no nosso canal, assim a gente alcança mais pessoas também, e assista lá pausadamente. Eu sempre digo assim, coisa boa a gente precisa compartilhar. Infelizmente, a gente vê tantas pessoas compartilhando coisas ruins, tantas coisas disseminando até mesmo fake news, e infelizmente também as pessoas não compartilham coisas boas, porque talvez eu nem tenha resposta, mas eu acredito porque as coisas ruins chamam mais atenção do que coisa boa. A gente tem que criar o hábito de compartilhar coisa boa, publicar coisa boa. E por que não compartilhar também esta live e os outros vídeos que estão também postados? Hoje cedo também já foi compartilhado a reflexão da semana aqui na página do Facebook da Revista Teológica Pense Nisso. Você pode assistir também, só apenas 5, 6 minutos. Compartilhe também. É uma bela mensagem através do vídeo, está lá, uma fonte a jorrar. Então você pode também conhecer um pouco mais. Este é o nosso café teológico. Não deixe de compartilhar, como já disse. Baixe o aplicativo da nossa rádio. Continue ouvindo também nossa rádio em todos os momentos, com programação diversa também, com boa música cristã e também com programação para todos os públicos e gostos, tá bom? É uma alegria mais uma vez poder estar aqui e vamos ficando então sempre conectados na palavra de Deus através dos meios de comunicação que chegam até nós. Fiquem na paz do Senhor, tenham um abençoado final de semana e se vemos no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Um grande abraço a você que me assiste e também um grande abraço a você que está me escutando através da web rádio Pense Nisso. Fiquem com Deus.